Graças a Deus. Só dá uma delícia com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de alegria estar aqui nesta noite de ensino, uma sequência. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Silas, por ter nos aberto a porta. Queridos, aproveitando que os irmãos estão em pé, vou convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus do Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 21. Eu leio o 21 e a igreja lê o versículo 22. Amém? Diz assim o versículo 21: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Graças a Deus. Vamos orar. Espírito Santo, nós louvamos a Ti por estarmos aqui mais uma oportunidade. Louvamos a Ti por cada irmão e irmã que está aqui para ouvir Sua palavra. O Senhor é exaltado e sempre será. Eu sou insuficiente, dependo de Ti para falar. Me ajuda, Espírito Santo, e ajuda a Tua igreja a entender. É a oração que é fácil em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Queridos, para recapitular alguma coisa que falamos semana passada, Mateus capítulo 13, que fala a respeito do semeador, onde Jesus é o semeador, e falamos que o problema não é a semente, mas o problema é o terreno. Amém? A semente é boa, mas alguns terrenos não são bons para abrigar a semente. E começamos a falar sobre Jesus. Por que falar sobre Jesus? Porque Jesus é o cabeça da igreja. Amém? Se a igreja tem sucesso, é porque Jesus, que é o cabeça, está conduzindo a igreja. Jesus não é só o cabeça da igreja, como ele é aquele que plantou a igreja na terra. Cristo, Deus abençoe, plantou a igreja na terra, e Cristo fez dos apóstolos colunas na igreja. Então, Cristo é a base da igreja, é a principal pedra de esquina. Cristo é o cabeça da igreja, aquele que lidera a igreja, e Cristo plantou os apóstolos para ser coluna nesta igreja. E nós estamos olhando para Cristo. O sucesso de Jesus Cristo foi depender do Espírito Santo. Quando lemos nesse texto que Jesus foi batizado, no batismo de João, ele orou, e então o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. Eu disse aqui que o Espírito Santo não é uma pomba. Amém? Isso foi um símbolo que demonstra a simplicidade do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo não pareceu com uma águia? Será que uma águia, qualquer um pega uma águia? Irmão, uma águia, se ela grudar na sua mão, é capaz dela cortar a sua mão no meio, de tanta força que tem na sua garra. E ela não é uma ave dócil, ela é brava. Então, quando o Espírito Santo, simbolizando uma pomba, isso significa que nós não precisamos ter medo dele. Amém, queridos? Não precisamos ter medo do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é simples, singelo e não expressa perigo. Isso é maravilhoso, irmãos. Queridos, vamos voltar aqui. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, o capítulo 4, se você estiver com a sua Bíblia aberta, Lucas capítulo 4, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Preste bem atenção. O Espírito Santo
passou a conduzir Jesus. Não era Jesus que guiava o Espírito Santo, antes o contrário, o Espírito Santo quem guiava o Senhor Jesus. Isso é uma das razões do sucesso de Jesus, ser conduzido pelo Espírito Santo. Mas para onde foi que o Espírito Santo conduziu? Queridos, isso aqui é muito interessante, e Lucas, ele revela isso com uma propriedade tremenda. Por quê? Porque diz, primeiro, o Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado. Quem quer ser cheio do poder do Espírito Santo? Eu quero. Alguém quer? Eu quero. Todos nós queremos. Mas antes de receber o poder do Espírito Santo, todos nós passaremos por tentações. Eu fui cheio do Espírito Santo, maravilha, isso é maravilhoso, resultado de oração, resultado da bondade de Deus. Mas uma coisa é ser cheio do Espírito Santo, e outra coisa é ter o poder do Espírito Santo. E Lucas revela isso muito bem, porque às vezes a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é estar cheio do poder do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, e estar cheio do poder do Espírito Santo é outra coisa. Amém? Nós vamos entender isso aqui muito bem. Então, o que é que o Espírito Santo fez? Antes de liberar para Jesus o poder, ele conduziu Jesus para o deserto, aonde ele foi tentado. Antes do poder vem a tentação. Repita comigo: antes do poder vem a tentação. Antes do poder vem a tentação. Queridos, aí Jesus foi tentado, capítulo 4 de Lucas, pelo diabo, 40 dias, diz São Lucas, e 40 dias, versículo 2 do capítulo 4, foi tentado pelo diabo, e naquele dia não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Diga comigo: tentação da comida. Irmãos, há quem diga que isso daqui é uma tentação fácil, mas Cristo não foi tentado no pão por acaso. Esta tentação não foi por acaso. Irmãos, quando nós olhamos a queda do homem, aonde que o homem caiu? O que que fez o homem cair? A comida. Capítulo 2 do livro de Gênesis, diz o texto que Deus disse a Adão, capítulo 2, versículo 16: e ordenou o Senhor ao homem: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Aí no capítulo 3, a serpente começou a conversar com a Eva, e o versículo 5 diz: porque Deus sabe no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então se abriram os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então perceba que a tentação da comida não foi por acaso. Cristo não foi tentado pela comida por acaso. O que é ser tentado pela comida? Irmão, a comida derrubou o homem da presença de Deus. Foi por causa da comida que nós vivemos tanta desgraça até hoje. Eles preferiram comer
que obedecer a palavra de Deus, não comer. Quem mais caiu em tentação pela comida? Gênesis capítulo 26, capítulo 25, melhor dizendo, diz o texto que Esaú veio da caça e não apanhou caça alguma. Mas aí, quando ele estava voltando, o seu irmão Jacó havia feito um guisado, uma comida bem gostosa, e ele quis comer daquela comida. Capítulo 25 de Gênesis, versículo 30, e disse Esaú: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Então disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou e vendeu a sua primogenitura. E Jacó deu pão a Esaú e guisado de lentilha, e este comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú trocou a bênção de Abraão por causa de quê? Comida. Trocou a bênção de Abraão por causa de comida. Adão e Eva caíram da presença de Deus por causa de comida. Esaú trocou a bênção de Abraão por causa de comida. Davi quase cai em tentação por causa de comida. Abra aí a tua Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25, o versículo 10 diz que ele mandou seus criados para pedir comida para Nabal. Aí o versículo 11 diz: Nabal: tomaria pois o meu pão, a minha água, a minha carne que degolei para os meus tosquiadores, e daria aos homens que eu não sei de onde vem. Então Nabal, ele não quis dar pão para Davi e para o exército de Davi. Versículo 13 de 1 Samuel capítulo 25. Disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Capítulo 25, versículo 21. Disse Davi: na verdade que eu em vão tenho guardado tudo quanto este homem tem no deserto, nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino vivo. Irmãos, Davi ficou tão irado que Nabal não quis dar comida para o seu exército, que ele resolveu matar todo mundo lá. E ele disse: eu não vou deixar nenhuma criança viva. O que é isso, irmão? Tentação por causa da comida. E por que Davi não caiu em tentação? Porque a mulher de Nabal, chamada Abigail, escutou que Davi estava subindo com seu exército para fazer matança. Ela pegou e separou comida, e encontrou Davi no meio do caminho, se humilhou diante de Davi, pediu perdão e deu comida para Davi. Se aquela mulher não fizesse aquilo, Davi teria caído em tentação por causa de quê? Comida. Então não diga, irmão, que comida não é tentação. Comida é tentação, e é tentação forte, irmão. Comida é tentação. Jesus não foi tentado pela comida de graça. Amém? Imagina você 40 dias com fome, e chega o diabo e diz: se tu és filho de Deus, diz a estas pedras que se transforme em pão. Irmão, você é filho de Deus, ou não é? Ele era.
espera aí que eu vou fazer isso já. Caiu em tentação, obedeceu à vontade do diabo. Mas Jesus não veio fazer a vontade do diabo. Jesus não veio aqui para viver por causa da comida. Ele disse assim: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus venceu a primeira tentação. Perceba que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, e ele acabara de vencer a primeira tentação. E diga-se de passagem, foi a tentação que derrubou a humanidade. Amém? Comida derrubou a humanidade. Aí, queridos, temos aqui a segunda tentação, que não é menos importante. O diabo levou para um monte muito alto, mostrou o templo, todos os reinos do mundo, e disse: dar-te-ei todo esse poder e esta glória, porque me foi entregue. Eu dou a ti, eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. Queridos, que outra tentação a humanidade vive caindo? Riqueza e glória, riqueza e glória. O que mais derruba os homens na terra? Riqueza e glória. Satanás levou Jesus, mostrou todos os reinos da terra, mostrou toda a glória e disse: eu vou dar a você, se você prostrado me adorares. Irmãos, quando nós desejamos o poder de Deus e queremos a presença de Deus, passaremos por grandes tentações. O poder de Deus, irmão, ele é dado gratuitamente, é verdade, mas todo aquele que recebe o poder de Deus passará por tentações. E esta tentação aqui tem derrubado gente no mundo inteiro. Riqueza e glória, poder e fama. Riqueza, glória, poder e fama. O que Jesus disse? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor seu Deus adorará e só a Ele servirá. Irmãos, quando nós colocamos o nosso coração no dinheiro, na fama, nós perdemos a oportunidade de viver o poder de Deus. Se nós colocarmos o nosso coração no dinheiro, na glória, na fama, nós perderemos a oportunidade de viver o poder de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, se você abrir aí a tua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10: o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Queridos, Cristo não foi tentado nas riquezas dessa terra por acaso. A humanidade vive escravizada por causa de glória, por causa de fama, por causa de dinheiro. Mas Jesus disse: ao Senhor seu Deus adorará e só a Ele servirá. Sirva a Deus, não sirva o dinheiro. Sirva a Deus, não sirva a fama.
sirva a Deus, não sirva a glória, porque o poder de Deus não será liberado em nossas vidas se nós estivermos servindo essas coisas. Não haverá poder de Deus se nós estivermos servindo a glória terrena e servindo a nós mesmos. Não haverá o poder de Deus. O poder de Deus não será liberado. Diz o texto em São Lucas ainda que o diabo levou Jesus para o pináculo do templo, capítulo 4, versículo 9 de São Lucas, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustente nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Irmãos, que tentação é essa, irmão? Essa é a tentação que a maioria de nós caímos. É difícil o crente que nunca caiu numa tentação dessa. Qual? De fazer a nossa própria vontade com base naquilo que nós entendemos na Escritura. Nós olhamos na Escritura e diz assim: Deus vai abençoar tudo aquilo que eu colocar a mão. Aí a gente vai colocando a mão naquilo que não nos cabe. Deus vai me abençoar aonde eu pisar a planta do meu pé. Aí a gente acha que porque nós pisamos o pé em determinado lugar, aquilo é nosso. Deus diz que tudo que pedires a Deus em nome de Jesus, Ele fará. Aí a gente começa a pedir coisas que não nos convém e caímos nessa tentação. Espera aí, irmão, então há uma contradição? Não, não há uma contradição. Existe a vontade de Deus e existe a perfeita vontade de Deus. Existe a vontade permissiva e existe a perfeita vontade de Deus. Vamos aqui para os irmãos entenderem. É vontade de Deus que eu tenha um apartamento lá no Brooklyn? É vontade de Deus. É vontade de Deus que você tenha também, ou não é? Então se é a vontade de Deus, então eu vou lá e vou dar entrada. O meu nome é limpo. Aí você entra na vontade permissiva. Deus não te impediu de você que tem um nome limpo de dar entrada no apartamento que você quer. Amém? Vontade permissiva. Agora, e a vontade perfeita? Aí é outra coisa. A vontade perfeita é você olhar para a sua realidade e ser grato pela realidade que você tem e dizer: Deus, se o Senhor quiser me dar um apartamento lá, o Senhor vai me dar, porque a bênção de Deus enriquece e não traz dor. A bênção de Deus não vai te trazer dor, irmão. Para que eu vou entrar numa coisa que eu vou ficar perturbado, angustiado e dizer: Deus não me ama, Deus não me ama, e o diabo me acusando: aí, Deus não te amava? Por que você não conseguiu? Irmãos, porque existe a vontade de Deus, existe a vontade permissiva e existe a vontade perfeita. Não é porque Deus diz que Ele vai te guardar em todos os seus caminhos que eu vou desafiar a morte, ou é assim? Não. Deus guarda a minha casa, então eu vou dormir de portão aberto, de porta aberta, janela aberta, porque Deus guarda a minha casa. O que é isso, irmão? Tentar a Deus. Tentar a Deus. E o diabo, irmão, usa a palavra de Deus para nos levar ao erro. E ele, conhecendo a palavra, a Escritura, ele disse: olha, pula daqui, porque está escrito que os anjos vão te guardar. Mas o que Jesus disse? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos,
um dos segredos do sucesso da igreja primitiva e de Jesus é não querer ser aquilo que Deus não quer que nós sejamos, é não querer ter aquilo que Deus não quer que nós tenhamos. Irmãos, às vezes eu leio esse texto e eu fico maravilhado. Quem aqui, todos, né? Quem aqui não nasceu num hospital? Alguma das irmãs? Todo mundo aqui nasceu no hospital? Todo mundo? A senhora? A senhora nasceu dentro de casa? Parteira? Olha aí. Isso é raro hoje em dia. É raro. Mas tinha uma parteira te esperando? Ou não? Uma parteira do sítio. Então quer dizer que tinha uma parteira já esperando, né? Então tinha uma parteira esperando. Que coisa maravilhosa. E nós, irmão, nascemos no hospital, aparato médico, não é verdade? Médico, injeção, todo o cuidado necessário para a gente nascer. Isso é uma bênção ou não é? É uma bênção. E Jesus, o Filho de Deus, quando ele nasceu, não tinha vaga para a mãe dele em um hotel da época. A mãe dele e o pai dele aqui terreno não conseguiram alugar um quarto. A nossa irmã nasceu num quarto, possivelmente, né? Não tinha um quarto para Jesus. Não tinha nenhuma parteira lá esperando Jesus nascer. Tinha? Não tinha. E a gente, irmão? Para o hospital, ou de ônibus, ou de carro, não sei. O hospital estava lá, tinha médico, tinha um monte de coisa lá esperando a gente. E Jesus, o Filho de Deus, não teve nada disso. Irmãos, um dos nomes de Jesus é Nazareno. Diga comigo, Nazareno. Sabe o que significa Nazareno? Pobre. Nazaré é uma cidade pobre. E Jesus foi conhecido e chamado Jesus de Nazaré. Sabe o que isso significa? Jesus, o pobre. Imagina, irmão, o Senhor de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, nasceu numa estebaria, nasceu junto dos animais, não teve anestesista, não teve cirurgião, não teve uma parteira esperando ele, não teve um quarto. E ele foi viver numa cidade lá em Nazaré. Depois que ele nasceu, ele viveu a sua infância em Nazaré. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, sendo homem, não ostentou glória nem riqueza humana. E os seus discípulos, os apóstolos, aprenderam isso muito bem. Nenhum dos apóstolos ostentaram glória ou riqueza humana. Em Atos capítulo 5, nem esmola eles tinham para dar para aquele homem na porta chamada Formosa. Eles não tinham dinheiro nem para dar esmola. Por quê, irmão? Porque eles não ostentavam glória ou riqueza alguma aqui na terra. Mas o que eles tinham sobre si? O poder de Deus. Não é porque você não tem riqueza, não é porque você não tem dinheiro, não é porque você não tem fama, que o poder de Deus não será liberado sobre ti. E diga-se de passagem, isso é uma das razões para o poder de Deus estar em você. A falta de glória, a falta de riqueza e a falta de fama, isso atrai o poder de Deus sobre ti. Aleluia, aleluia. Queridos, quando Jesus passou a tentação, olha o que diz aqui, irmão. Capítulo 4, versículo 14 de Lucas 4,14. Então
pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Vou repetir. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Vou repetir. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Repare, irmão, como Lucas separa isso muito bem. No capítulo 3, versículo 22, ele recebeu o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo. No capítulo 4, versículo 1, Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. Após ele vencer as tentações, ele retorna vencedor das tentações pelo poder do Espírito Santo. Os irmãos conseguiram diferenciar isso? Após ele vencer o diabo, ele retorna pelo poder do Espírito. Irmãos, agora quem estava conduzindo Jesus era o poder do Espírito Santo que conduzia Jesus. Não era só a presença do Espírito Santo que conduzia Jesus, era o poder do Espírito que conduzia Jesus. Irmãos, isso aqui é muito diferente de ser cheio do Espírito Santo. Isso aqui está muito além de ser cheio do Espírito Santo. Ser conduzido pela virtude é diferente de ser guiado pelo Espírito. Para que você entenda isso, abra a tua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Os irmãos estão conseguindo acompanhar ou estou atrapalhando a mente de alguém aí? Se tiver com dúvida, irmão, fala assim: pastor, me ajuda, por favor. Queridos, Atos capítulo 8, para que você entenda. Olha só, vamos ler aqui primeiro Atos 6. Atos 6, quando escolheram os diáconos, disse os apóstolos, capítulo 6, versículo 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então os diáconos deveriam ser cheios do Espírito Santo. Amém. Entre eles estavam Felipe, capítulo 6, versículo 5 diz que dentre eles estava Felipe. Amém? Então Felipe era um dos diáconos cheios do Espírito Santo. No capítulo 8 diz o texto que instaurou-se uma perseguição contra a igreja, e alguns irmãos foram dispersos. Capítulo 8, versículo 5: e descendo Felipe a cidade de Samaria, pregava a Cristo, e a multidão unânime prestava atenção ao que Felipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Então Felipe não só era cheio do Espírito Santo, ele tinha também sobre ele o poder do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é sinônimo de poder do Espírito Santo. Amém? Ser cheio do Espírito Santo é uma bênção, mas ser cheio do poder do Espírito Santo é mais bênção ainda. Olha o que aconteceu aqui no capítulo 8, versículo 26. O anjo disse a Felipe: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente
de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adoração. Irmão, preste bem atenção. Felipe estava pregando em Samaria, amém? Fazendo muitos milagres pelo poder do nome de Jesus. Aí o Espírito Santo o conduz, vai para o deserto, que tem um homem lá, que você precisa pregar o Evangelho. Ele para o que ele está fazendo e vai para o deserto. O que é isso? Ser conduzido pelo Espírito, amém? É o Espírito Santo te dando direção. Aí ele foi, encontrou o eunuco, pregou o Evangelho para o eunuco, e o eunuco quis se batizar. Capítulo 8, versículo 36. E indo eles caminho, chegaram ao pé de algumas águas. Disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede de eu ser batizado? Disse Felipe: é lícito que crês de todo o coração. Respondeu ele e disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Desceram ambos as águas, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Perceba que Felipe era diácono, mas batizou uma alma, amém? Ele o batizou. Agora o versículo 39. E quando saíram das águas, ou da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não mais viu o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. O que aconteceu? Quando Felipe terminou de batizar o eunuco, Felipe perdeu o sentido. Felipe foi tomado pelo Espírito Santo. Felipe agora estava no domínio do Espírito Santo. Aí o versículo 40 diz: e Felipe se achou em Azoto, indo, passando, anunciava o Evangelho a todas as cidades, até que chegou em Cesareia. É mais ou menos assim. Felipe estava no deserto, o Espírito Santo tomou ele, tomou seus sentidos, ele nem viu mais o eunuco. De repente, quando os seus sentidos retornou, aonde que ele estava? Na cidade de Azoto, pregando a palavra. Quem é que estava conduzindo Felipe ali, irmão? O poder do Espírito Santo. Não era só o Espírito, era o poder. O Felipe estava dominado, não tinha mais domínio sobre si. É exatamente o que estava acontecendo com Jesus aqui, irmão. Ele saiu do deserto pelo poder do Espírito Santo. Jesus não tinha mais domínio sobre as suas ações. Era o Espírito Santo que o conduzia, que o dominava. Ele perdeu o controle. Sabe o que é isso? É quando você se entrega totalmente. É quando você passa por tentações e resiste à tentação. É quando você é tentado, mas você não cede. Você prefere ficar com a palavra, você prefere ficar com o Evangelho, você prefere guardar o mandamento. Aleluia! O poder de Deus não virá antes de você ser tentado. Jesus recebeu o poder, mas ele foi tentado. Lá em Nazaré, capítulo 4, olha o que ele diz. Isso aqui é maravilhoso. Irmãos, você já viu aqueles irmãos que faz assim? Vou abrir a Bíblia aqui e vamos ver o que Deus vai falar. Não está errado, mas também não está 100% certo. Pode não estar errado, mas 100% certo também não está. E tem aqueles que diz assim: ah lá, o irmão está escolhendo uma palavra para pregar. Está errado ou está certo? Vamos ver o que Jesus fez. Capítulo 4,
no Evangelho de São Lucas, após Jesus vencer a tentação, ele entrou na sinagoga. Era sábado, o povo estava lá para ouvir a palavra. Então Jesus se levantou para ler a palavra, e foi dado o livro do profeta Isaías. Foi dado a Jesus que livro? Profeta Isaías. O que Jesus fez? Achou o lugar que estava escrito. Jesus procurou o texto do profeta Isaías. Jesus achou, ele foi lá procurar, e ele achou aonde estava escrito, capítulo 4, versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Cerrando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos estavam nele, e começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Irmãos, por que Jesus fez isso? Porque ele estava debaixo do domínio do Espírito Santo. Ele estava debaixo do poder. O Espírito do Senhor é sobre mim. O que ele está dizendo? Eu estou debaixo desse poder, e é este poder que me domina, que me guia. Irmãos, por que Jesus viveu um evangelho próximo e produtivo? Porque estava debaixo do poder do Espírito Santo. Queridos, vamos avançar aqui um pouco. Cristo preservava esse poder e esta unção. Como Cristo recarregava as suas baterias orando. Cristo é o maior exemplo de oração que alguém pode ter. Em Marcos 1,35 diz que Jesus levantava bem cedo e ia para o deserto orar. Alguém pode ler, se achar primeiro do que eu? Marcos 1,35. Aleluia. Então Jesus, com muita frequência, acordava cedo e ia para o deserto orar. Não é porque eu sou cheio do Espírito Santo, não é porque eu tenho sobre mim o poder do Espírito Santo, que eu não preciso orar. Antes, o contrário, é aí que eu devo orar. Lucas 5,16 diz que Jesus orou no deserto. Se alguém achar primeiro do que eu, pode ler. Lucas 5,16 diz assim: porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser curado das suas enfermidades. O 16 diz: porém ele retirava-se para o deserto e ali orava. Perceba que Jesus curava o povo, expulsava os demônios, mas ele parava a pregação, parava um pouco de operar milagres e ia para o deserto orar. Porque quem quer manter o poder de Deus em sua vida tem que ir para o deserto orar, tem que buscar a Deus a só, nunca pode deixar de estar a só com Deus. Isto era o segredo de Jesus. Lucas 6,12, olha o que diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte orar,
e passou a noite em oração a Deus. Quando Jesus fez isso, antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus orou a noite inteira. Irmãos, Jesus, antes de tomar grandes decisões, Jesus orava a noite inteira. Você quer tomar boas decisões? Ore a noite inteira, ore a noite inteira. Quer tomar decisões acertadas? Ore a noite inteira. Aleluia, aleluia, aleluia. Lucas 22:32 diz o texto: Jesus estava dizendo que iria ser entregue na mão dos homens e iria ser morto. Lucas 22:31 disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Mas Pedro disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas como Pedro estava enganado, né, irmão? Pedro achava que ele era alguma coisa, mas Jesus, antes de Pedro cair em tentação, porque ele caiu, Jesus orou por Pedro: não deixa Pedro perder a fé, não deixa Pedro perder a fé. Irmão, Jesus orava por seus apóstolos, Jesus orou até por nós. João 17:15 e 17:20. Se alguém achar primeiro do que eu, leia. João 17:15 e 17:20. 15 diz assim: Jesus orando pelos seus discípulos: não peço que o tire do mundo, mas que os livres do mal. Jesus estava para morrer, mas ele orando ao Pai disse: Deus, não tire os meus filhos, os meus discípulos do mundo, mas livre eles do mal. Versículo 20: Jesus orou por mim e por você, e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Irmãos, um dos segredos, ou o maior segredo de Jesus, era depender do Espírito Santo, e o seu segundo maior segredo, uma vida constante de oração. Irmãos, se Jesus, que não tinha pecado, precisou orar todo dia, e eu e você que tem pecado, devemos seguir o exemplo dele ou não? Sim. Se queremos viver uma vida bem-sucedida, um evangelho próspero, devemos olhar para Jesus e imitá-lo. Irmãos, Jesus orava tanto que os discípulos pediram para Jesus: mestre, nos ensina a orar, nos ensina a orar. Por que eles pediram para Jesus ensiná-lo? Porque sempre Jesus estava orando, e então Jesus ensinou seus discípulos a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E continuou ensinando os seus discípulos com o seu próprio exemplo. Amém, queridos? Queridos, o tempo passou e ainda faltou um pouco ainda, mas eu acredito que numa outra vez, se Deus nos preparar, eu consigo concluir. Agradeço a Deus por essa oportunidade e retorno a palavra ao nosso pastor Silas, que o Senhor continue falando em cada coração.